Senhoras e senhores, estamos aqui, não ao vivo, mas no tradicional vídeo da sexta-feira, prévia do clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi, arquibancadas esgotadas. O São Paulo chega para esse clássico cheio de desfalques e o Corinthians vai ter a estreia do Vitor Pereira. Desafio imenso aí para o São Paulo do Rogério Ceni, um clássico sempre complicado contra o Corinthians. Eu quero que vocês, pelo amor de Deus, assinem o canal. Você sabe, Arnaldo, que eu recebi uma notificação do YouTube com o Por seguinte: quê? o seu número de crescimento de inscritos caiu. Não que caiu o Como número de assim? Que inscritos, isso? mas o nosso crescimento, o número mensal de inscritos, caiu o número, a média. Então, portanto, vocês, por favor, se inscrevam no canal. Vamos dar uma resposta a isso. Aproveite também, clique aí, dê o like nesse vídeo para dar uma bombada nele. Vamos chegar aí a mais inscritos, por favor. Bom, Arnaldo, o São Paulo chega com desfalques para esse clássico, e aí, sem dúvida nenhuma, o mais importante deles, impactante, eu acho, é o Volpi, que volta para o time no lugar do Jandrei, que pegou Covid. Uhum, Bem na hora do clássico, o Jandrei, que parecia estabelecido ali como titular, até pelo que ele produz para o jogo ofensivo do São Paulo, uhum. tá fora, volta o Volpi para o time titular. E aí dá para a gente debater um monte de coisa sobre desvantagens e até vantagens da volta do goleiro São Paulino. Eu vou falar de cara aqui uma, que eu acho que é uma grande desvantagem, e para mim, claro, muito um pouco óbvio até, mas vou falar. A tal da saída de bola. O Jandrei é muito melhor na saída de bola. Ele começa a construir o jogo ali de maneira muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais segura do que o Volpe, né? Ele consegue puxar contra-ataque, ele consegue sair com o pé rapidamente, ele faz coisas que decididamente o Volpe não faz. Esse é um ponto, né? Tirando, são vários, né? Você falou das arquibancadas esgotadas. Muita gente comprou arquibancada antes de saber da notícia que o É. Jandrei não jogaria. Aliás, muita Quando teve a confusão, né, notícia, na compra. quando teve a notícia do Covid, foi uma ducha de água fria na torcida do São Paulo, que já tinha outros desfalques, como você falou, importantes, né? Mas a questão do gol é uma questão que pega muito, porque, principalmente, depois das últimas saídas, reformulação, saídas do Pablo, Vitor Bueno, o Volpi é digamos, o alvo principal dos tempos, digamos, de derrota recentes do São Paulo. Ele foi meio que eleito pela galera, começou mal o ano, virou o meme do golaço, né? Todo jogador faz golaço no Volpi. E quando o Jandrei entrou, o São Paulo parou de tomar golaços, passou a ter uma defesa mais consistente. O Jandrei só tomou 2 gols, né? Um de pênalti e aquele outro do Água Santa. E, de fato, aí eu vou na tua primeira observação. Além, o Jandrei não teve grande trabalho nas partidas, mesmo a partida contra o Santos, que foi o adversário mais forte que o Jandrei enfrentou, o Santos estava muito mal e ele não precisou trabalhar tanto assim. Agora, o trabalho dele é um pouco invisível, como você disse. Ele participa efetivamente da construção de jogadas do time do São Paulo, do Rogério. Ele participa no posicionamento e no primeiro passe, né? Ele passa como poucos. E o Volpi, embora tenha treinado muito com o Fernando Diniz essa situação, o Volpi é o goleiro que, para o torcedor do São Paulo, dá saidinha arriscada e muitas vezes mal sucedida do que da construção do jogo. Né? O Rogério fala que treina os dois goleiros das mesmas formas, mas um tem um dom, o outro não tem esse dom. E aí, nesse ponto que você fala, eu coloco mais um ingrediente: a presença do Miranda e não do Diego Costa, que está machucado. E aí é uma dificuldade dupla. O Rogério achou um time, um esboço de time, com o Jandrei e Diego Costa no sistema defensivo, participando os dois efetivamente da construção do jogo. O São Paulo não terá nenhum dos dois. E com Volpi e Miranda, claro que o Miranda tem um respaldo com o torcedor que o Volpi não tem, mas o jogo do São Paulo se torna obrigatoriamente mais simples, desde que Rogério e jogadores mais experientes entendam isso. E num clássico com 40 mil pessoas, não inventem o que eles não sabem fazer. E Miranda e Volpi não sabem sair jogando do jeito
que o Rogério tanto gosta e preza, com passe vertical, com agilidade e tal. Então, assim, o impacto que pode ter se o São Paulo levar em consideração o tamanho do jogo, essas circunstâncias, é um time, entre aspas, mais simples. Você acredita nisso ou você acha que Volpi, Miranda, Rogério Ceni vão arriscar da mesma forma? Pois é, tá no espírito do técnico, do Rogério técnico, arriscar. Então, mas eu acho que tem um ponto, Arnaldo, que aí é quase que um aprendizado, se ele foi absorvido, que é, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, né? Isso. Que foi exatamente isso. Começou tentando jogar, não sei o que, contra o Flamengo, foi massacrado dentro do Morumbi lotado, 4-0, com falha do Miranda, com falha do Lisieiro, com tudo que aconteceu naquele jogo. E com o Com Diego 10 minutos Costa de falso lateral, né? com o Diego Costa de falso lateral. Michael passando por cima, né? Pois é, com 10 minutos de jogo, o jogo tinha acabado. Então, essa é uma questão para o clássico, né? Um clássico você pode resolver, você pode abraçar uma crise com uma falha, com 10 minutos de jogo. Então, talvez o Miranda tenha pensado nisso, esteja pensando nisso, e o Rogério também possa tentar fazer um jogo mais simples. Para dar uma de poliana aqui, vou tentar um lado mais positivo. Não da presença do Volpi, mas do São Paulo. O São Paulo do Volpi, e aí não só por causa dele, era um São Paulo defensivamente muito mais frágil, né? Então tomou 4 gols do Bragantino, 4 gols do Bragantino, aquela coisa toda. O São Paulo, depois daquele jogo contra o Bragantino, foi um time mais seguro defensivamente. Parece que o São Paulo está se acertando defensivamente. Claro que conta a presença do Diego Costa e, sobretudo, a presença do Pablo Maia como volante, que vai jogar amanhã. Uhum. Será que também não é uma boa para o Volpi o fato dele entrar agora em um time que defensivamente é melhor? E aí pode ser um alívio para ele? Sim, no poliana do seu comentário, de fato tem esse detalhezinho muito importante que depois do jogo com o Bragantino, o Pablo Maia entrou no time como um volante mais comum, assim, e deu mais proteção à zaga, que é justamente a zona que o Pablo Maia ocupa, a zona que o Corinthians mais perigoso com seus jogadores de meio criativos, o Renato Augusto. Todo mundo, quando saiu a notícia do Jandrei fora e o Volpi no gol, todo mundo lá do Corinthians, o Renato Augusto vai fazer aquele gol por cobertura, aquele golaço que ele sempre faz. Mas ele faz muitas vezes porque ninguém encosta, ninguém chega, ninguém mastiga. E hoje o time de São Paulo mastiga um pouco mais, sobretudo por conta do Pablo Maia. Então, assim, o principal defeito do Volpi qual que tem sido? Chute de meia distância. O São Paulo oferece menos oportunidades hoje para chute de meia distância do adversário do que fazia nesse início de campeonato, nos jogos em que o Volpi participou. É verdade isso também. Outra coisa, a bola aérea defensiva melhorou também consideravelmente. Em termos de treino do Rogério, não exatamente só com o goleiro participando, mas com os outros jogadores participando. O que também é um problema para o Volpi, normalmente, né? E acho que o outro lá, você mais poliana ainda que você, me colocando no lugar do Volpi, goleiro titular de São Paulo por 3 anos, que, na minha opinião, fez uma boa primeira temporada e foi caindo até chegar nesse ponto do torcedor ter calafrios quando sabe que ele vai jogar. Do lado dele, ter jogos contra o Corinthians e Palmeiras, né? Ele vai jogar os dois, né? O Jandrei está fora dos dois. Como chance no Morumbi, cheio nos dois, é uma chance de ouro para ele. Ou ele aproveita e dá a volta por cima nesse momento, nesse contexto, nessas partidas com esses adversários, ou daí, de fato, acho que vai ficar muito difícil ele continuar no São Paulo. Ficaria só com uma sombra ali, sombra não ameaçando o titular, ficaria como um cara, sabe, um fantasma. E do lado dele, eu acho que é interessante para ele ter esse desafio, que se fosse jogar com todo respeito, sei lá, o Água Santa e outros adversários menos
desafiadores, talvez não significasse muito a chance para ele. Agora significa, por tudo isso que está colocado, né? Eu concordo bastante com você. E aí, ainda sobre o jogo, uma outra questão. Com o jogo desenrolando, me parece que tem muito daquela primeira bola. Como vai chegar a primeira bola no gol? Se o cara vai lá, pumba, já faz aquela defesa segura, primeiro, a torcida já fala, beleza, calma, o cara tá aí. Agora, se na primeira, na segunda, já mostra insegurança, 40 mil caras na torcida que já pegam no pé do cara, aí pode derrubar a confiança mais ainda, né? Tem uma coisa, né, em relação à primeira bola, para o goleiro, né? Eu acho que tem que ser, o goleiro pressionado tem que ser o mais simples possível. E tem uma coisa também que veio acontecendo, e isso é notório também, né, Tironi? Com os adversários do São Paulo, observadores da fase insegura do Volpi, todo mundo arriscando chute de longe, né? Pois é. O Bragantino, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Então, imagino, nessa pequena era Jandrei, os adversários não arriscavam tanto assim, né? Porque talvez por conta da mudança do goleiro e tal. Então, a primeira bola conta muito. E acho que a torcida do São Paulo tem sido muito sábia, né? Sobretudo no campo, né? No estádio, em termos. A torcida do São Paulo ela foi criando casca, né, cara? São 10 anos de bordoada e eles sabem, têm conseguido exatamente filtrar a necessidade do time a cada momento, sobretudo em jogos clássicos, com torcida única e tal. E assim como a torcida fez aquele movimento em relação ao Rogério Ceni, em direção ao Rogério Ceni, que foi importante nesse início de ano, eu imagino que, fora umas cornetas que ficam ali, que exista o apoio ao Volpi, se é que você me entende, antes do jogo. Porque não é só a primeira bola, é o primeiro grito, entendeu? Sabe, aquela... Primeiro frisson, né? Normalmente, a gente conhece, né? Normalmente é assim, se o São Paulo ganha o sorteio, o capitão do São Paulo ganha o sorteio, o Volpi, ou o goleiro, ele joga o primeiro tempo atrás da torcida, com a torcida organizada na nuca dele. Na nuca dele, exato. E ali, se o São Paulo ganhar o sorteio, for lá por esse lado, esse primeiro momento de apoio seria muito importante, até mais que a primeira bola, sabe? É verdade. Também pode partir da torcida tentar apoiar o cara no começo para não desestabilizar. Agora, para fechar, Arnaldo, especulando aí sobre... Ainda não se tem informação, mas... ainda sobre o Volpi, qual seria uma escalação possível para o São Paulo que fosse boa para o Volpi? Não que o São Paulo vai armar o seu time de acordo com o goleiro, mas que fosse favorável a ele. Eu tô de fato dando a minha opinião, tá? Não tô me colocando como o Rogério ou na cabeça do Rogério. A minha opinião, diante dos desfalques, incluindo o Volpi, e da característica do adversário, eu acho que a melhor escalação pro Volpi, para o São Paulo, seria, já que o Rogério não utiliza 3 zagueiros, a escalação do Léo como lateral esquerdo, embora a gente tenha todas as ponderações e saiba que o Reinaldo vai bem contra o Corinthians normalmente, esse é um detalhe, mas assim, o Rafinha vai jogar, o Miranda vai jogar e o Arboleda sem dúvida. Então, para não ter uma zaga muito velha e lenta, acho que seria interessante o Léo jogar quase como um terceiro zagueiro. O Pablo, na frente da zaga, dá uma garantia maior ao goleiro, era assim com o Jandrei também. E aí que tá. Eu imaginaria que o Rogério pudesse reforçar o meio de campo, já que ele não tem o Nicão e o Alisson, com um outro volante, um destro, que podia ser o Andrés Colorado. E acho que a característica dele, ele entrou bem contra o Água Santa, então, para mim, jogaria Pablo, Andrés Colorado.
já que o Gabriel Neves, seu autoglass, não está com prestígio. E o Rodrigo Nestor. 3 volantes, mas que os 3 sabem jogar. E eu deixaria o Gabriel Sara para a linha de frente com Rigoni e Caleri. Gabriel Sara e Rigoni se movimentando e o Caleri na frente. E, em vez de colocar um outro atacante, o Éder, o Marquinhos, enfim, eu colocaria Você sabe como eu penso futebol, né? Sim. Um volante e não um atacante. E deixaria o Gabriel Sara mais livre na frente. Muito bem, ó. A caneca do Caleri tá aí, ó. Toca no Caleri que é gol. Na Use 360. Além de todas essas camisetas que você tá vendo aí. Usa esse QR Code aí embaixo do Arnaldo e garanta a sua. É isso então, né, Arnaldo? Ficamos por aqui. Isso. Esse sábado E, tem clássico e depois do clássico tem live no canal. Live, vocês aguardem um pouquinho, nós estaremos no Morumbi e depois a gente vai direto, zoom, garotinho, para a live. Protetor 70. Live extensa, hein? Melhores momentos, entrevista do Rogério, seja que hora for, nós vamos ficar até o final para esperar nesse clássico de sábado. Então é isso aí, ficamos por aqui. Assine o canal, aperte o sininho, please. Valeu, tchau.